nos assentar. Vamos continuar conversando sobre esse assunto tão contemporâneo, não é? Que é adoração, que é espiritualidade. Então nós já temos desde domingo passado falado um pouquinho sobre a verdadeira espiritualidade. Vimos que existem várias espiritualidades. Existe a espiritualidade secular, não é? Aquela que é um esforço do ser humano na direção de um ser superior. Não importa quem seja. É algo que vem no intuito de preencher o vazio que existe no coração do homem. E esse vazio, como já dissemos antes, é do tamanho de Deus. Essa palavra não é minha, essa expressão não é minha, é de um filósofo russo chamado Dostoiévski. Ele diz isso, que existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Nós, como cristãos, arriscamos e dizemos, nós arriscamos com certeza de estarmos no alvo, de que esse vazio tem um formato, e o formato de uma cruz. A verdadeira espiritualidade é aquela que tem a ver com Cristo entronizado na nossa vida. Essa é a verdadeira espiritualidade. Nem a espiritualidade cristã, como dizem por aí, com várias distorções, nós nem podemos dizer que é verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, sem medo de errar, para que nós não tenhamos medo de errar, é aquela que entroniza Cristo. Entroniza Cristo no seu coração. Entronizar Cristo no seu coração significa entronizar Cristo na vida, entronizar Cristo nas relações, entronizar Cristo nos relacionamentos profissionais, entronizar Cristo nas nossas relações com a sociedade, enfim, todos os âmbitos de relacionamento, e entronizar Cristo na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Domingo passado nós vimos que lá no Antigo Testamento, muito embora houvesse um esforço religioso muito grande de estar no centro da vontade de Deus, mas o povo não estava. O povo de Deus que estava recebendo a revelação de Deus, estava longe dele. Por quê? Porque não expressavam verdadeira adoração. Isaías chamou muito a atenção, inclusive Deus falando através de Isaías assim: olha, os seus encontros, as suas festas de lua nova, não significam nada para mim, são vergonha para mim. Por quê? Porque existia um misto de espiritualidade, um pouco achando que era uma espiritualidade, aquela espiritualidade natural do coração, com o fato deles quererem estar fazendo a sua própria vontade. Enfim, nós vimos ali o texto de Jeremias 26, vimos o texto de Jeremias 26, quando nós falamos em Jeremias 26, nós falamos em cerca de 609 a.C., falamos de Isaías, que ia nessa direção também, ali em Isaías, no capítulo 1, por volta de 740, pegamos um texto de Juízes, que estava por volta de 1300 e alguma coisa antes de Cristo, tudo isso mostrando o quê? Que o homem não mudou, o homem é o mesmo, é o homem pecador, é o homem egoísta, é o homem que recebe orientação de Deus, mas está sempre fora dos planos de Deus. Como o homem não mudou, o ser humano hoje também não muda, e muitas vezes nós estamos fora daquilo que Deus exige de nós. Por isso a importância de nós estarmos trabalhando esse assunto. Trabalhando esse assunto, para quê? Para que a adoração que nós oferecemos ao Senhor seja uma adoração sincera, não seja uma adoração hipócrita. Não estou dizendo que é, que não é, não estou apontando para quem eu acho que é, não tem nada de acho, é exame interior, ok? Exame interior, levando em conta que nós somos
pequenos demais, falhos demais, pecadores demais e muito apegados à natureza carnal, conforme o apóstolo Paulo menciona ali em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19. Ele elenca ali todas as naturezas carnais, e a gente vai perceber que ela veste as mãos humanas como uma luva. Então, precisamos sempre estar alertas para quê? Para que a nossa adoração seja uma adoração impulsionada por uma espiritualidade verdadeira. E reforçando, a espiritualidade verdadeira é aquela que entroniza Cristo no nosso coração. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a fonte da verdadeira espiritualidade. Nós vimos a necessidade de abordar o assunto, nós vimos a relação estreita que existe entre essa verdadeira espiritualidade e a adoração que Deus exige. Lembram de João 4,24? Que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então essa adoração tem a ver com a qualidade da espiritualidade que nós desenvolvemos. Eu gostaria de começar pedindo que você abra 2 Pedro no capítulo 1. Esse texto de 2 Pedro no capítulo 1, que nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 11, é quase que autoexplicativo. Daqui a pouquinho a gente vai mencionar ali uma classificação vamos dizer assim, polarizada, o que é a verdadeira espiritualidade e o que não é. E esse texto nos ajuda a entender o quanto a verdadeira espiritualidade tem a ver com essa fonte divina e sobrenatural. Gente, nós recebemos de Deus todo o poder, nós recebemos de Deus toda a força, recebemos de Deus toda a capacitação, e isso vem de Deus, tá bom? Capítulo 1 de 2 Pedro. E o texto diz assim, eu lerei aqui na nova versão transformadora, NVT, e o texto diz assim: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé. Eu acho que, só uma atenção aqui, ele escreve a um povo que compartilhava com eles essa preciosa fé. Eu acho que isso tem a ver comigo. Eu compartilho com Pedro essa preciosa fé que eu tenho, que não foi minha, não foi conquista minha, mas foi alimentada pelo próprio Deus como fonte divina e sobrenatural. Então ele já começou a falar com a gente aqui. Ele está falando com seus contemporâneos, mas ele já fala com a gente aqui. Escrevo esta carta a vocês, que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Essa justiça foi efetivada na cruz. A justiça no sentido de nos libertar, nos salvar e cumprir uma justiça que nós não tínhamos condições de cumprir. Por isso, essa justiça foi feita na cruz, e é por meio dessa justiça que foi feita na cruz, por meio de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Olha só o que o apóstolo Pedro deseja para os seus interlocutores, que somos nós também, que nós tenhamos cada vez mais graça, que nós possamos ter cada vez mais paz
esse shalom, não é a paz circunstancial, é a paz que independe de circunstâncias. À medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isto, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então dá para a gente perceber uma escala aí de construção, uma coisa sendo construída sobre a outra, começando com o quê? Começando com essas maravilhosas promessas, grandes e preciosas promessas, que sendo acrescentadas à fé, a excelência moral, em cima da excelência moral, o conhecimento, em cima do conhecimento, o amor, o domínio próprio, em cima do domínio próprio, a perseverança, em cima da perseverança, a devoção, em cima da devoção, a fraternidade, em cima da fraternidade, o amor. Percebem aí como ele vai afunilando? Quando a palavra de Deus exige de nós amor, existe todo um caminho, todo um processo, e que nós precisamos estar atentos a tudo isso, e que começou com o quê? Com a dádiva das grandes promessas, as grandes e preciosas promessas. E aí ele continua: quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam estas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhado de grande honra. Gente, esse é um texto que eu sugiro que você anote para lê-lo novamente, devagar em casa, meditando em oração. Porque ele mexe com toda a nossa estrutura de fé, ele mexe com todo a nossa possibilidade de crescimento na fé, de crescimento em Cristo, para que sejamos produtivos. Um avivalista americano que viveu no século 17, conhecido, chamado Jonathan Edwards, ele disse assim: a verdadeira espiritualidade é a forte inclinação da alma. Olha só, essa expressão ela é pesada, ela é forte. A verdadeira espiritualidade não é uma qualquer. A verdadeira espiritualidade é a forte inclinação da alma na direção de Cristo, na direção da cruz, e é manifestada nos pensamentos, nos sentimentos, na vontade e na ação, na direção de Deus. Verdadeira espiritualidade. Eu estou procurando falar isso bastante lento, que é para a gente tentar deglutir isto, para a gente sentir o gosto disto. Isso não significa simples preferências ocasionais da mente,
Porque às vezes a gente prefere que a nossa mente trabalhe em algumas direções, principalmente naquelas direções que vão satisfazer o nosso ego, que vão satisfazer as nossas inclinações da carne. A nossa mente, muitas vezes, ela funciona assim, ela tenta nos alimentar a partir dessa fonte de carnalidade que naturalmente temos. Então, essa verdadeira espiritualidade como forte inclinação da alma na direção da cruz, não é simples preferências ocasionais da mente e que não levam à ação, precisa levar à ação. E quando levam, tende a fazer a vontade da natureza humana. Veja, isso não é uma forte inclinação da alma. Forte inclinação da mente pode ser no sentido de satisfazer as coisas do corpo, satisfazer as coisas humanas. Não são manifestações emocionais que são raras e não perduram, porque as nossas emoções estão pervertidas, o nosso corpo está pervertido, a nossa alma está pervertida. A alma significa sentimento, significa pensamento, significa vontade, e por consequência ação, porque muito das nossas ações vem a partir dos nossos sentimentos, vem a partir dos nossos pensamentos, vem a partir das nossas vontades, sim ou não? Quando tudo isso tem como base a natureza carnal, ele só alimenta uma falsa espiritualidade e, por conclusão, por dedução, uma falsa adoração. Isso acontecia no Antigo Testamento. Deus chamava a atenção do povo em várias épocas pela falsa adoração que eles empreendiam. Então, existe uma forte inclinação profana, negativa, e uma forte inclinação santa, positiva. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, que é para a gente poder se enquadrar. Vamos tentar se enquadrar nisso, com toda sinceridade diante de Deus. Eu falo isso com os irmãos com temor e tremor, porque os irmãos não imaginam como eu me incluo nisso. Sou um ser humano como você é, com inclinações humanas como você tem. Estamos no mesmo barco, saibam disso. A falsa espiritualidade é aquela que é motivada por uma forte inclinação profana, muito mais por afeições religiosas, ao mesmo tempo na direção de Deus e ao mesmo tempo na direção humana. O que significa isso? Querendo satisfazer a Deus, mas satisfazendo a si mesmo. Querendo satisfazer a Deus e adorando a Deus, mas procurando alimentar toda essa estrutura pecaminosa. Não tinha imaginado, não tinha pensado nisso, mas só para relembrar aos irmãos, esse texto de Gálatas no capítulo 5, já que estamos falando nessa forte inclinação profana, negativa, ali no versículo 5, capítulo 5, versículo 19, quando ele diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidades, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a isso. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, a forte inclinação profana é aquela que é misturada também no meio cristão, no meio espiritual, é misturada com louvor a Deus. Quer ver um exemplo no Antigo Testamento que acontecia? Abram lá em 2 Reis, no capítulo 17. 2 Reis, olha só, Deus revelando-se lá no Antigo Testamento, por isso que a gente caminha para lá também.
Olha só o que diz ali no versículo 32 e 33, sobre essas muitas afeições religiosas, a pura e a impura. Olha só o que diz o texto, versículo 32 e 33, 32 a 34, ele diz assim: esses novos habitantes, Deus falando em relação àqueles habitantes, aos estrangeiros que estavam em Israel na época em que o povo estava dominando ali. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifício nos lugares de culto. Quando a lei tinha sido ensinada que somente da linhagem levítica poderia fazer isso, o sacerdócio levítico deveria fazer isso, e eles pegavam qualquer pessoa de qualquer lugar para servirem ali como sacerdote, para oferecer sacrifícios nos lugares de culto, que não eram nos lugares de culto que Deus tinha estabelecido. E embora adorassem o Senhor, olhem só, versículo 33, e embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje continuam com suas antigas práticas, em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. O que acontecia ali? Eles cultuavam a Deus, eles sacrificavam a Deus, mas também sacrificavam aos deuses da terra. O que eram os deuses da terra? Eram instrumentos para satisfazer as suas vontades interiores. Eles tinham necessidades, Deus demorava, eles iam para Aserá, eles iam para outros deuses da terra. Cada povo ali ao redor de Israel adorava um rei, um adorava Milcom, o outro adorava Aserá, outro, enfim, tinham vários deuses ali. O que esses deuses faziam? O que eles entendiam que esses deuses poderiam fazer? Satisfazer as suas necessidades. Eles tinham uma necessidade para ser satisfeita. Deus demorava, ou ele não sentia segurança, talvez no tempo em que Deus tem para as coisas, eles apelavam para outros deuses. Então é isso que eles estão sendo cobrados aqui. Eles adoravam o Senhor e continuavam a seguir seus próprios deuses. Então, a forte inclinação profana é quando nós buscamos outras coisas que não o Senhor para satisfazer os nossos desejos interiores. São os deuses do século 21, são os deuses da pós-modernidade. Eu busco alguém porque eu entendo que esse alguém vai me dar paz. Eu busco uma situação financeira equilibrada porque eu estou entendendo que a situação financeira equilibrada vai me dar paz. Eu adoto um relacionamento com alguém porque esse alguém pode me fazer um favor no momento em que eu preciso. Você percebe? Eu preciso satisfazer os meus desejos sexuais, então eu busco isso num relacionamento. Enquanto solteiro, no namorado ou na namorada. Enquanto casado, numa relação extraconjugal. Eu preciso ganhar o meu pão, então eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia e deixo minha família para lá. São os deuses do século 20 e 21, não, eu já estou meio atrasado já. São os deuses do século 21. Tudo aquilo que nós colocamos a nossa confiança para satisfazer um desejo interno nosso, é um Deus. Então, sejamos inteligentes para adotarmos o quê? Uma capacidade reflexiva e de discernimento para saber o que está nos monopolizando. O que está nos monopolizando? O que está fazendo com que nós deixemos as coisas de Deus? O que está fazendo com que nós deixemos de examinar a palavra? O que está fazendo com que nós deixemos de nos reunir como igreja nos momentos de culto público, por exemplo?
O que está fazendo com que nós não participemos de vigílias? O que está acontecendo ou o que está fazendo para o que está fazendo para nos impedir de um relacionamento com Deus mais estreito? Então são os deuses do século 21 que mostram o quê? Uma situação fragilizada espiritualmente, é uma espiritualidade em baixa, é uma espiritualidade que está de pequena monta, é uma espiritualidade profana, que está muito mais voltada na satisfação de desejos interiores, satisfação dos desejos da carne, como Paulo mostra ali nesse texto de Gálatas 4:19, do que na dependência de Deus, na busca de Deus, no foco com as coisas de Deus. Percebe que tudo isso que nós estamos falando vai contrário a uma forte inclinação da alma manifestada por Jesus reinando no nosso coração. Quem está reinando no nosso coração? O nosso coração não é um músculo, não, o nosso coração são as nossas intenções. Jesus está reinando nas nossas intenções, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas vontades. Pronto, a gente já vai saber o que é uma espiritualidade, ou uma forte inclinação profana, uma espiritualidade profana, ou uma forte inclinação santa, positiva, marcada pela verdadeira espiritualidade. Veja que isso é que vai qualificar a nossa adoração, é isso. Em contraposição, a forte inclinação santa, positiva, é aquela que é motivada pela habitação do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos Paulo falando em Romanos, no capítulo 8, versículo 9, ele diz: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. O que reina em vocês não pode ser a natureza humana. Aí ele diz: se de fato, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uau! Isso dá uma clareza na nossa mente e no nosso coração, sobre a necessidade de refletir na nossa vida, refletir no nosso cristianismo, refletir na nossa espiritualidade, para poder qualificar a nossa adoração. Então a forte inclinação santa e positiva, ela é marcada, é motivada pela habitação permanente do Espírito Santo de Deus. A habitação é que vai fazer com que se inicie um processo, é o processo de santificação, é o processo de crescimento. O Espírito Santo habita dentro de mim, então eu preciso ser melhor hoje em relação a ontem, eu preciso ser melhor amanhã em relação a hoje, eu preciso ser melhor mês que vem em relação a esse mês. Isso significa crescimento, por isso é que Pedro fala do crescimento. Esse texto tem muito a ver com crescimento. Afinal de contas, nós temos o selo do Espírito. O selo do Espírito, como Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 13, é a marca da promessa que às vezes nós cantamos. É aquela marca que nos identifica como sendo propriedade dele, igual um boi é identificado quando é marcado em relação à fazenda que ele está. Olha só a diferença da forte inclinação da alma com a forte inclinação positiva, aliás, com a forte inclinação profana, que é uma espiritualidade dividida, um pouco aqui, um pouco ali, um pé aqui, outro pé lá, um pé na igreja e outro pé no mundão. Quando o apóstolo Paulo fala ali em Romanos no capítulo 12, abra sua Bíblia ali em Romanos no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vem
ele vem falando ali algo bastante interessante que nós já sabemos também, nós já conhecemos o texto, quando ele diz, que alguns inclusive já até conseguem declinar o texto: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês. É o apelo de Pedro. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Olha só ele identificando a verdadeira adoração com uma espiritualidade marcada pelo sacrifício vivo e santo. E aí no versículo 2 ele diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, que é muito fácil a gente imitar, gente. Cuidado. Se nós não olharmos bem para isso, nós vamos nos pegar agindo, pensando, tendo vontades, como qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Então a forte inclinação, que é positiva, que é a verdadeira espiritualidade, ela é motivada pela habitação permanente do Espírito Santo. Não mostrar firmeza em relação a essa forte inclinação significa estar com um pé aqui e outro pé acolá. Mente dividida, como tem outros textos em Êxodo 17, Números 14 e Êxodo 24, que são marcas do Antigo Testamento, que Deus cobrando do ser humano lá, Deus cobrando do seu povo lá, aquilo que Ele está cobrando cá. Ele está cobrando isso aqui da gente, Ele cobra de mim, Ele cobra de você. Essa habitação do Espírito Santo de Deus, e aí eu quero desenvolver um pouquinho mais, porque afinal de contas, isso é o que nos interessa mais, já que a gente já sabe como a gente pode ter muitas afeições religiosas, como a gente pode estar adorando outros deuses, e a gente já sabe que é marcado pela marca da promessa, já é selado pelo Espírito de Deus. Essa habitação produz um novo princípio de vida. Por isso que estamos na Igreja Batista Vida Nova, vivendo uma nova vida. Precisamos viver uma nova vida em vida nova. Sim. Não é só jogo de palavras. Paulo ensinando ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Abram aí, acompanhem comigo. 1 Coríntios 3, versículo 16, quando ele diz: vocês não entendem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Por isso, precisamos tomar cuidado do que fazemos com o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não é só o nosso corpo, não só as nossas mãos, quando clicam aqui, ali num celular, ou em algum outro lugar, mas nos nossos pensamentos. O templo do Espírito Santo também é no nível de pensamento, é no nível de sentimento também. Ele precisa produzir um novo princípio de vida, isso precisa ser mostrado. Não adianta muitas vezes nós falarmos que Jesus Cristo salva, se nós não mostramos com a nossa vida que Ele já nos salvou. Porque senão alguém pode perguntar: você é salvo mesmo? Que é muito simples, né? Isso é muito fácil, isso acontecer. Em João, no capítulo 14, versículo 17, o texto fala que nós somos a habitação do Espírito da verdade. Gálatas 2, 20, o apóstolo Paulo coloca essa expressão tão grande aí, que Cristo vive nele. Essa expressão Cristo vive nele é aquela ideia de uma verdadeira espiritualidade marcada
pelo reinado de Cristo no seu coração, no coração de Paulo. E Paulo podia falar de boca cheia isso. Eu não consigo falar de boca cheia isso. Não sei se você consegue. E é esse princípio de vida, é esse novo princípio de vida, que é diferente daquele princípio sobre o qual nós vivíamos antes da conversão. Agora é diferente. Agora nós fazemos parte do reino. Agora nós somos chamados até de embaixadores de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5. Uau! 2 Coríntios 5 fala que Deus fala por nós. Uau! Ou seja, é muito privilégio, mas também é muita responsabilidade. Percebe como a ideia de adoração, ela está intimamente ligada com a verdadeira espiritualidade? Ela precisa ser caracterizada, porque essa habitação do Espírito Santo transfere santidade ao cristão. Não é um conjunto de convicções racionais ou simples preferências ocasionais da mente. Não, é a habitação do Espírito Santo que faz com que nós vivamos cada vez mais em santidade. Ou seja, é o Espírito Santo transferindo santidade para nós. Transferindo santidade para nós. Na proporção do quanto nós buscamos, na proporção do quanto nós permitimos, porque às vezes tem áreas da nossa vida lá dentro que a gente fala, não, o Espírito Santo não entra aqui cuido eu. É evidente que a gente não vai explicitamente com essas palavras dizer, mas com as nossas ações a gente diz isso, quando não abre mão dos nossos desejos. É a habitação do Espírito Santo que faz com que todas as coisas tenham um novo sentido espiritual. Por isso é que o apóstolo Paulo fala, ali em capítulo 2 de 1 aos Coríntios, versículo 14 e 15, que quem é homem espiritual consegue discernir bem todas as coisas, porque o homem natural, ele discerne só as coisas naturais, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. E por ninguém ele é discernido. Então, gente, assim, olha, a forte inclinação santa, que é positiva, que marca a verdadeira espiritualidade, é quem qualifica a nossa adoração. Vamos continuar adorando, sim, claro, adorando no sentido de cantar, tá bom? Mas adorando no sentido de viver, porque nós adoramos quando nós estamos sozinhos, cantando no banheiro, adorando a Deus com sinceridade. Nós adoramos a Deus quando nós estamos amando pessoas, quando nós estamos rechaçando injustiças, quando nós estamos escolhendo certo, as várias opções que temos na vida, que esse mundo, ele é especialista em colocar à nossa disposição um cardápio enorme de coisas gostosas. Cuidado, elas estão envenenadas. Metaforicamente, os irmãos entenderam. Eu quero concluir dizendo que o primeiro sinal confiável, porque nós falamos da graça há alguns domingos atrás, o primeiro sinal confiável da graça verdadeira é a presença do Espírito Santo na pessoa, vivendo na pessoa, permanentemente e de maneira cada vez mais completa. A estatura de varão perfeito não é característica da nossa dimensão, mas a cada dia que precisamos crescer acentuadamente, precisamos, que é o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui: cresçam acentuadamente, gente, porque Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São essas promessas que permitem a vocês participar da natureza divina.
Natureza divina significa fidelidade, sabedoria, bondade, santidade, justiça. Essas características fazem parte do atributo de Deus e Ele transferiu para o homem. Ele não transferiu a onipresença, Ele não transferiu a onipotência, Ele não transferiu a onisciência, mas Ele transferiu a justiça, Ele transferiu o amor, Ele transferiu a sabedoria, Ele transferiu a fidelidade, Ele transferiu a bondade, Ele transferiu a santidade. Juntamente com isso, esse mesmo Espírito produzindo na vida do crente, santidade. E também produzindo um novo sentido de vida. Esse novo sentido de vida é uma nova compreensão da realidade. Que nós vivemos muito em cima de uma realidade humana. A nossa mente, ela está viciada em olhar as coisas de uma perspectiva humana, e não da perspectiva de Deus. Erramos o alvo, sofremos, damos um tiro no pé, como dizem por aí. Que essa verdadeira espiritualidade, caracterizada por essa forte inclinação da alma, focada na pessoa de Cristo reinando em nós, possa qualificar cada vez mais a nossa adoração. E assim conseguimos entender e se enquadrar na palavra de Jesus, de que Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude na nossa incredulidade e na nossa pequenez. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque podemos nos reunir esta manhã para te adorar, glorificar e exaltar os teus atributos, adorar a tua beleza, adorando, como a palavra diz em Hebreus, adorando na beleza da sua santidade, nos extasiando no teu amor, na tua graça sobre nós, apesar de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver muito mais em sintonia com aquilo que o Senhor nos ensina, e nós nos submetemos ao teu disciplinar, nós nos submetemos à tua pedagogia, para que nós possamos aprender mais acerca do que o Senhor deseja de nós. Pedimos como igreja isto, Senhor Deus, pedimos como igreja, em nome de Jesus, amém.